Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje eu já quero começar com algumas perguntas. É, Seja lá o que você faz na sua vida, a profissão que você exerce na sua vida, ou, ou seja lá que tipo de atividade você desempenha, até mesmo como hobbies, como algo para promover um lazer, uma satisfação na sua vida, como leituras, essas coisas assim desse tipo. É, por que, por que você faz o que você faz? Seja lá o que você faça, como eu disse. Qual a sua intenção em fazer o que você faz? Essas perguntas parecem meio aleatórias por enquanto, mas elas farão mais sentido no decorrer da reflexão. E para isso, a gente vai caminhar um pouco no contexto quando Deus tinha dado uma ordem para Saul, né? Saul tinha sido levantado rei já fazia um tempo lá do povo de Israel, né? Do povo de Deus e o Senhor tinha dado uma ordem a ele falando, olha, você vai lá, você vai destruir os seus inimigos e você vai destruir tudo. Você vai destruir tudo que pertence aos seus inimigos, o rei, os pertences do povo, tudo. Tá, mas aí, olha só o que Saul fez. Saul venceu os inimigos, tudo mais. Só que ele separou os gados do povo e tudo mais, né? O interessante é que a própria Bíblia diz que tudo que parecia útil eles conservaram e o que pareceu inútil eles destruíram, né? E aí passou um tempo, né? O Senhor falou com Samuel e logo Samuel foi para encontrar com Saul na manhã do dia seguinte, né? Segundo o relato do texto e aí, quando Samuel chegou lá, perguntando por Saul, informaram a ele que Saul já não estava mais lá, ele já tinha ido lá para uma outra região. E olha só o que a Bíblia informa: que Saul tinha construído um monumento em sua própria honra e depois foi para um outro lugar. E aqui é que as perguntas do início começam a fazer o sentido necessário, porque, olha só, Saul cumpriu a ordem de Deus? Não, porque quando você cumpre uma ordem, por exemplo, quando você era criança e seu pai te dava uma ordem, olha, vai tomar banho e se agasalha porque tá frio. Você foi, tomou banho, mas ficou sem se agasalhar, sem se proteger do frio. Você cumpriu a ordem do seu pai e de sua mãe? Não. Ah, aí você pode falar assim, mas eu fui, tomei banho, obedeci, mas não cumpriu, né? Cumprir 99% não é cumprir, né? Porque cumprir é 100%. E foi o que Saul fez. Saul não cumpriu a ordem do Senhor. Ele venceu o inimigo que pareceu mais conveniente, certo? Porque, não vou ter mais alguém para me atrapalhar aqui, certo? Mas guardou tudo que era conveniente. E quando Samuel o encontrou, ele ainda usou a desculpa que ele tinha separado os gados para oferecer como sacrifício ao Senhor seu Deus. E olha só o que a Bíblia tá no texto, que Saul declara a Samuel o Senhor seu Deus, ou seja, o coração de Saul não estava no Senhor, estava no trono, estava em ser reconhecido como rei. E o que prova isso é que o próprio Saul falou assim, porque eu tive medo dos soldados, eu fiz o que eu fiz, né? Em poucas palavras. E aqui
ficam algumas perguntas sobre isso. Mas espera aí, Deus não tinha levantado, entre aspas, o próprio Saul como rei? Ele ia temer aos soldados? Ele não temia ao Senhor? Ele não tinha temor ao Senhor, que era quem o tinha colocado no trono, era quem Deus tinha, entre aspas e muitas aspas, porque isso vira algo muito místico, era quem Deus tinha escolhido para reinar ali naquele momento no povo de Israel. E a informação, né, bastante importante disso tudo é quando o texto nos informa que Saul tinha construído um monumento para a própria honra dele. Se a gente compreender um pouquinho a questão de honra, a gente pode entender ali que o que Saul queria receber era glória, né? A gente pode entender essa honra como glória. Ele queria a glória de tudo aquilo, ou seja, não bastava o Senhor ter o escolhido com muitas aspas como rei de Israel. Ele queria ser mais importante de quem tinha o colocado no trono. E isso é uma falta muito grave, porque se a gente começa a aplicar essa palavra nos nossos dias de hoje, é o que a gente vem sofrendo há um bom tempo, né? A gente vem sendo refém de likes nas redes sociais, a gente vem sofrendo para fazer de tudo para as pessoas nos aprovarem, mas não estamos nem um pouco preocupados se Deus está nos aprovando. E aqui fica um parênteses para você aí que possa tá me ouvindo, que você já serve até a Deus há um tempo. Não tem como deixar de falar isso, porque muitas vezes, tantas igrejas por aí, as pessoas começam a tomar o elogio das pessoas porque as pessoas são carentes, as pessoas têm uma necessidade preenchida, né? E elas começam a fazer elogios. Tantas vezes os elogios não são com más intenções, mas o nosso coração é enganoso, né? O nosso coração é corruptível, sabe? Por mais que a gente viva de uma maneira íntegra, a nossa natureza é corruptível, sabe? Nós somos passíveis de corrupção. E esses elogios vão entrando e a vaidade vai inflando, né? O ego vai inflando e a gente não vai percebendo. E corremos o sério risco de fazermos as coisas até mesmo do reino de Deus e não estarmos fazendo para Deus. Estarmos ali fazendo para nós mesmos. E era o que Saul fez. E por isso aqui fica o versículo central do devocional de hoje, que é quando Paulo escreveu aos Coríntios, dentre tantas coisas que ele abordou no texto, e estava tendo conflitos sobre desentendimento de comportamento de pessoas que não conheciam a Deus e pessoas que conheciam a Deus, sobre a questão de cerimônias da lei, né, que era naquela época, e Paulo resume muitos desses conflitos no seguinte versículo: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa para a glória de Deus. Por que será que Paulo fez questão de colocar no versículo coisas comuns como quer vocês comam, quer vocês bebam? Aí eu trago a ideia inicial lá do começo da reflexão. Não importa o que você faz, no sentido de que se você trabalha dando aula para alguém, se você trabalha cuidando da sua própria casa, se você trabalha numa loja vendendo roupas,
Nesse sentido que eu quero dizer que não importa, de coisas lícitas, de coisas que Deus não vai reprovar. Diferente de Saul, que construiu um monumento para ele mesmo, ou seja, ele queria a glória, que deve ser apenas a Deus, e isso é o que Deus reprova. Então, como eu falei, não importa o que você faça, contanto que você faça para a glória de Deus. E aqui fica algumas perguntas finais, algumas aplicações finais. O que tem feito você querer a glória para você mesmo das coisas que você faz e não entregando a glória àquele que sempre existiu, que é o Senhor, que sempre existirá? O que tem entrado em nossos corações? Quais têm sido nossos pontos fracos que tem possibilitado a gente fazer as coisas para a gente mesmo, a gente querer o reconhecimento? Talvez uma dica muito importante seja que se a gente não tem a vida entregue a Jesus, porque a Bíblia diz que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Quando a gente não tem a vida no lugar certo, a gente quer colocar a vida em qualquer coisa que bajule o nosso ego. E precisamos estar atentos para todos à nossa volta nos aprovarem e estarmos sendo reprovados pelo Senhor.